Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz. Hoje é terça-feira e mais uma vez entre em sua casa, no seu lugar do trabalho, seu escritório, no hospital, aonde você está participando deste programa. Posso Crer no Amanhã. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo. Que bom nós voltarmos neste dia para lembrar que o nosso ministério tem um chamado muito importante para cuidar das famílias. Recebemos uma profecia no dia 31 de dezembro para 1º de 2017, dizendo: todos conhecerão e reconhecerão vossas famílias como famílias benditas, famílias abençoadas. Quem é a família abençoada? É a família que vive a Bíblia Sagrada, é a família que usa a fé em Cristo, é a família que vive o Evangelho, que é testemunha do Evangelho. E você vai hoje poder ver com detalhes como uma família evangélica deve viver. É a segunda parte da mensagem. Durante o programa nós temos o telefone 3017 90 90 aberto, temos bispos e pastores conselheiros e quero lembrar-lhe que então, a partir deste momento, pegue a sua Bíblia e vamos conferir coisas espirituais com espirituais, falando sobre famílias benditas. Eu volto em seguida. Aleluia. Aleluia. Santo. Parecia tão distante a vitória, chegou esta manhã. Parecia impossível, não há impossíveis para Deus. Famílias, vocês nasceram para conquistar e reconquistar. O terreno é nosso, amado. Segunda de Pedro 1:13, ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas algumas coisas. Têm sido doadas quantas? E estas coisas conduzem à vida e à piedade. E como é que eu tomo posse destas coisas? Pelo conhecimento completo. De quem, apóstolo? Daquele. Quem é aquele? Aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Jesus te chamou para a glória dele e virtude dele. Jesus não te chamou para seres uma pessoa doente. Olha, se alguém aqui doente, eu vou lhe dizer uma coisa: seque pela raiz todo esse mal, esse câncer saia da tua vida, esse tumor saia da tua vida, esse AVC saia da sua vida, esse problema físico foi derrotado agora. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Diga: todas as coisas. Não fique nada de fora, por favor. Todas as coisas. Pelo conhecimento. Lembra-se que há pouco nós estamos lendo que o conhecimento e entendimento deve ser amado e abraçado, porque exalta a vida. Exalta a vida. Segundo Efésios 1:3, ele disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Olha a tua família bendita.
Olha a tua empresa faturando o que nunca você pensou. Olha uma nova porta, olha uma nova carreira, olha uma segunda oportunidade, olha a tua família toda unida, olha toda a sorte de bênçãos espirituais. Toda a sorte. Todas as bênçãos, toda a sorte, todas as bênçãos, toda a sorte. 1 de Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Já fomos. Ele já levou as enfermidades. 1 João 5,4: porque todo que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, levante a sua mão. Amado, levanta a tua mão, você que não está com a mão para cima, faz um esforço. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga: eu tenho fé, eu tenho certeza, eu tenho confiança, e eu declaro que hoje o Senhor concede, conquista e reconquista. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Me diga urgente. Eu estou dizendo desde o início: primeiro, creia. Creia. Segundo lugar, confesse que você está crendo nisto. Terceiro lugar, receba isso no seu espírito. Receba isso no seu espírito. Eu ensino a igreja a dizer: eu recebo para a minha vida. Sabe, quando eu coloco a mão aqui, eu estou dizendo isto que Deus está proclamando, eu recebo em meu espírito. Tu estás aqui por vontade do Senhor. Tu não vieste ao mundo para existir apenas. Ele tem planos, Ele tem propósitos. Nós não somos como Metusalém, que viveu 969 anos e morreu. Não há nada na sua biografia, não há nada na sua história, não há uma conquista, não há um sinal, não há um prodígio, não há uma maravilha. Vamos dizer uma coisa: isto é um pacto perfeito, é uma aliança perfeita. Nós fomos consagrados desde o ventre de nossas mães. Jeremias 1,4, o Senhor disse isso: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno. Nossa história não começa quando ouvimos o apóstolo, é bem antiga. Diz que o Senhor, antes de nos formar no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. Quer dizer que a nossa verdadeira identidade qual é? É um espírito. Nós somos um espírito com a medida angelical, somos anjos revestidos de carne, sangue, pele, ossos e tendões. Então, diz que antes do Senhor te formar na carne, no ventre da sua mãe, da minha mãe, Ele já nos conhecia em espírito. E antes que nascêssemos, antes de sairmos da nossa madre, nós já vínhamos aqui consagrados. No caso de Jeremias, constituído profeta. O Senhor te consagrou. Quando tu nasceste, já eras consagrado, já eras ovelha. É verdade, conforme disse Isaías, por um pouco de tempo o Senhor nos deixou. E nesse pouco de tempo, meus amados, cada um de nós tem uma história. E Paulo disse que às vezes tem coisas que a gente nem conta para não se envergonhar, nem provocar vergonha. De tal foi a monta do tempo que vivemos sem Jesus Cristo. Mas como éramos ovelhas, Ele nos atraiu à sua casa. Ele nos consagrou. Fomos predestinados em amor. Fomos criados para algo grande. Nascemos para vencer e não sermos vítimas. Provérbios 28:20 diz a palavra do Senhor: o homem fiel, diga eu sou fiel, será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa para enriquecer não passará sem castigo. Estão aí os presídios de Curitiba lotados. Mas o homem fiel, amado, se você for fiel a Deus, seu compromisso com a igreja, seu compromisso com o reino, seu compromisso de oração, seu compromisso de fidelidade nos seus dízimos de oferta, amado,
você vai ser cumulado de bênçãos. Não é uma bençãozinha de uma cura de uma dor de dentes, é crédito diante de Deus, amado. É crédito diante de Deus. Provérbios 26. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem é que o acha? Quem o achará? Sabe que fidelidade é fruto do Espírito. E se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque senão não seríamos salvos. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Se nós temos o Espírito, então o amor, a bondade, a misericórdia, a fidelidade é fruto do Espírito. O Senhor disse: onde está o homem fiel, fidedigno? Olha, uma das coisas que diariamente eu tenho agradecido a Deus é que o Senhor, por causa da reforma protestante, sermos uma igreja voltada para o pacto, para a aliança da graça de Deus, nós produzimos aqui nesta igreja homens e mulheres fidedignos, pessoas confiáveis, pessoas que não trocam a primogenitura por um prato de lentilhas. Pessoas que dizem: não, eu sou da graça de Deus, eu não misturo lei com graça na minha vida, eu pertenço a este ministério. Chama-se ser um homem e uma mulher fidedigna. O homem fidedigno, o homem fiel, sabe, o fiel é aquela pessoa que mesmo no meio das dificuldades, ela honra a Deus. Nós temos um senhor da nossa igreja que antes da manifestação da glória, da vida próspera, segura, abençoada, ele me disse: apóstolo, eu andava 7, 8 quilômetros a pé até chegar aqui à igreja, eu vinha debaixo de chuva. Essa pessoa é fiel, é fidedigna, é aquela pessoa que é fiel no emprego, na família, na igreja, no reino, aos seus líderes, mas acima de tudo é Jesus Cristo. Amado, olha, parece que foi ontem, mas já se passaram mais de 42 anos, quando Jesus me buscou naquele leito de hospital lá em Angola. 38 anos e meio que eu recebi a consagração pastoral através da imposição de mãos do bispo Roberto Macalister, a quem eu homenageio. Se você passar nos corredores da igreja, vê a fotografia do bispo Macalister, quem me consagrou, do professor William Van Dijk, quem me preparou para a graça de Deus com as línguas originais, e o reverendo Isaías de Souza Maciel, quem eu sempre homenageio em vida, que foi o primeiro braço que se estendeu para mim na obra do Senhor. 38 anos e meio. Eu tenho uma profunda paixão por Deus. Você deve ter percebido isto. Eu não sou uma pessoa que ama de boca. Eu não amo só de palavra. Eu vou fazer 65 anos de idade, mais de 42 anos dedicado à obra do Senhor, 38 anos e meio consagrado, e eu vou lhe dizer uma coisa: Deus sempre me honrou. Você sabe, houve um feriado recente, muita gente está fazendo prova de Enem, aparentemente tinha chuva esta manhã, e nós estamos com a casa cheia. Isto é coisa de Deus. Deus está nesse lugar, amado. Este é um chamado apostólico e profético. Então, seja sempre fiel, meu amado. Doa o que doer, custe o que custar, pague o preço que você tiver que pagar. Quando Deus procurar por alguém fidedigno, Ele vai encontrar em você, em você, em você, em você, em mim. Diga glória a Deus. O Espírito insiste e diz: Miguel, diga outra vez, conquista e reconquista. É porque às vezes durante a vida se perdem algumas coisas,
Mas Deus não pode, aqui não é uma igreja de perdedores. Aqui não há vítimas. Mateus 25, 21, veja como realmente vale a pena ser fiel. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco? Eu vou te colocar sobre o muito. E entra no gozo do teu Senhor. Eu creio nesta promessa. Eu vim do pó, eu vim do monturo, eu vim da incapacitação médica, eu vim da limitação dos hospitais. Eu sei o que é ser pó e o monturo. Monturo quer dizer lixo. Eu fui um lixo naquela cama daquele CTI. Eu vou lhe dizer uma coisa: hoje eu estou aqui com os príncipes desta terra. Se você for fiel no pouco, o Senhor diz que sobre o muito Ele coloca. O muito Ele coloca. João 8, 29 disse: e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre. Não é de vez em quando eu vou à igreja, não, eu faço sempre o que lhe agrada. Diga com os seus lábios: Senhor, eu faço sempre o que te agrada. Então hoje o Senhor promoveu conquista entre nós. O Senhor promoveu reconquista entre nós. O Senhor está tirando situações e pessoas do pó, da aflição, do monturo. Está assentando-as entre os príncipes desta terra. E o príncipe, quem é? Filho do rei. O príncipe sabe que um dia chegará a ser rei. A Bíblia diz que nós somos reino e sacerdócio. Nós não somos levitas. Levita era a tribo dos levitas do passado. Aqui não há ninguém levitando. Aqui há sacerdotes com os pés sobre a rocha. Então, nesses 10 minutos finais, eu quero falar-lhes de conquista e reconquista, ainda com mais profundidade, porque isso tem que gerar dentro de você um despertamento. Senhor, eu tenho 50 e poucos dias para terminar este ano. Eu quero o extraordinário, eu quero o maravilhoso, eu quero o meu direito. E isso tem que ser gerado pela palavra. Isso não é uma utopia. Nós não estamos aqui criando expectativas falsas. Eu não estou aqui mercantilizando a palavra, nem fazendo negócios com o povo de Deus. Nós estamos aqui em peregrinação. Estamos sendo preparados com temor e tremor na nossa salvação, caminhando os caminhos de Deus, vivendo como filhos do reino, com os direitos que Deus outorga à sua igreja. Eu quero lhe falar de um marco muito importante, num momento dramático na vida de Davi, quando a cidade de Ziclag foi destruída pelos inimigos. Vamos ver isto, por favor, em 1 Samuel 30, 1 a 6, 8 e 16 e 20. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag ia esta ferido e queimado. O rei não estava, os inimigos foram lá e feriram, queimaram e destruíram a cidade. Você está percebendo aqui o que é o pó, o que é o monturo. Eles tinham uma cidade, eles tinham conquistado, e de repente o inimigo entrou e com ímpeto feriu e queimou a cidade. Versículo número 2. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas eram levados cativos.
Versículo 5. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Esta é a reação humana normal diante da perda, da destruição, da limitação, da incapacitação. É normal chorar. É normal, porque o choro não é apenas uma atitude covarde, às vezes é uma lavagem da alma. Por isso é que as pessoas podem chorar na partida do ente querido, e quem não chora é porque não tem as vitaminas completas do seu corpo. Você sabe que há pessoas que não conseguem chorar, mas isso é falta de vitaminas, isso é outro problema médico. Mas o chorar não implica covardia. O chorar é uma lavagem da alma, é um reencontro do homem consigo mesmo, dizendo: Senhor, olha, perdi isto, tive este problema, esta crise, esta perda, enfim, este desajuste. Pensava que ia acontecer de uma forma, aconteceu de outra. E diz que eles choraram até não ter mais forças. Parecia que havia um espírito de depressão. Versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoã, a Jezreelita, e Abigaíla, viúva de Nabal, o Carmelita. Versículo 6. Davi muito se angustiou, e o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Você veja, quando há um problema, pouca gente quer ajudar, amado. Veja, o rei chega com os seus soldados, a cidade queimada, desfeita, destruída. Tinham levado as esposas dele, tinham levado as mulheres dos homens da cidade, tinham levado os filhos. Eles começaram a chorar, e a turma começou a dizer: puxa, o problema é o rei, então vamos apedrejá-lo, porque eles estavam amargurados. Você sabe que a raiz de amargura, disse Paulo, diz que às vezes por causa de um sentimento de amargura, diz que brota e contamina um monte de gente, diz o livro de Hebreus. Então diz que eles estavam tão amargurados, porque tinham perdido os filhos, as filhas, que eles começaram a dizer: vamos apedrejar, a culpa é do Davi, a culpa é do rei, a culpa é do pastor, a culpa é de este, daquele, é do apóstolo. Gente, sabe, as pessoas às vezes perdem a noção da vida, perdem o rumo, perdem o foco, e começam a ter atitudes negativas. Numa hora em que a pessoa passa por um problema, e alguém chega e diz: não, mas tem alguém que lança cartas, tem uma cigana que lê a mão, tem um pai de santo que faz não sei o quê. Você sabe que há crentes que correm para esses caminhos, ficam amargurados, querem apedrejar o mundo todo. Então diz que Davi chorou, mas ele se reanimou e disse: espera aí, eu não nasci para ser vítima. Eu não vou perder as minhas mulheres. Naquele tempo era permitido. Por favor, naquele tempo era permitido. Naquele tempo. Ele disse: eu vou buscar as minhas mulheres, eu vou buscar os meus filhos. E diz o versículo 8, que ele não fez isso de qualquer forma. Diz que ele consultou ao Senhor, dizendo... Dizer que Davi teve a capacidade e o tempero, o equilíbrio de dizer: olha, perante os meus olhos, aquilo que eu estou vendo é o seguinte: cidade queimada, ferida, levaram as mulheres, levaram os filhos, portanto aqui está uma impossibilidade. Eles levaram tudo, mas ele disse: eu tenho um Deus. E é isso que eu quero que o senhor e a senhora, os meus filhos na fé, os eleitos de Deus, pensem: nós temos um Deus. Bom, estamos encerrando a nossa programação de hoje, segunda parte da mensagem de família. Eu quero lembrar que todas as terças-feiras, 10 da manhã, temos escola bíblica na igreja com o bispo Daniel, e que amanhã teremos uma noite muito poderosa de família na nossa igreja. Todas as quartas-feiras, 7:30 da noite, domingos pela manhã, 9 da manhã, nós temos encontros, e faremos isso durante todo o ano,
somente para a família. Você sabe, eu tenho dito aqui, às vezes 1 minuto de uma novela maligna destrói todos os valores de uma família que não tem base sólida de Cristo. Então é preciso que a igreja venha com a mensagem para resgatar vidas em nome de Jesus. Amém? Muito bem, estamos então terminando o programa, deixamos o telefone 30 17 90 90 e amanhã não perca a terceira parte da mensagem sobre família. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o governo da igreja diz, a tua família merece o melhor, a tua família é de Deus, honre sua família, envolva sua família com o Evangelho. Graça e paz, até amanhã. Venha passar um fim de ano glorioso na Igreja Evangélica Cristo Vive, dia 24 de dezembro, domingo, 9 horas da manhã, culto apostólico. Dia 25, às 18 horas, mensagem com o apóstolo Miguel Ângelo e o grande musical de Natal Promessas. Dias 26 e 27, terça e quarta-feira, noites maravilhosas, às 19h30. E dia 31, 9 horas da manhã, culto apostólico. E às 21 horas, passagem de ano com Jesus. Fim de ano glorioso na Igreja Evangélica Cristo Vive. www.igrejacristovivre.com.br. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.